Rádio Assembleia de Deus Belém Missões. Acesse o site e curta nossa programação www.radioadbelensonora.com.br www.radioadbelensonora.com.br 24 horas falando de Jesus, da cidade de Sonora, Mato Grosso do Sul para o mundo. Rádio Assembleia de Deus Belém Missões. Pastor Presidente Evilácio José dos Reis. Coordenação e apresentação Pastor Jorge de Souza Leite. Rádio Assembleia de Deus Belém Missões. A rádio do povo de Deus. Você está ouvindo Voz da Assembleia de Deus. Olha, salientando, meus amados irmãos, que nós temos aí também como coordenador aqui da programação também, meu amigo e irmão, o jovem cooperador Jeffrey Gabriel, né? Certo? Quando essa vinheta foi feita, ela é bem antiga, em 2023, né? Mas o Jeffrey Gabriel aí é nosso companheiro, nosso irmão que está ajudando na coordenação aqui da nossa programação, certo? Nós vamos neste momento para uma reflexão da inerrante e bendita palavra de Deus. E para isto, eu quero fixar aqui um tema do nossa meditação, que é a graça, né? Jesus, a graça revelada. E para isto, quero citar aqui a carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciemos toda a impiedade e as concupiscências mundanas para viver neste século uma vida justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Hoje queremos falar aqui sobre algo que mudou a história da humanidade, algo que mudou vidas já, e diria, não foi em décadas, mas séculos e já milênios. A graça de Deus revelada em Jesus. Antes de Jesus, a humanidade vivia tentando alcançar Deus através de regras, de sacrifícios, de esforços próprios. A lei mostrava o erro, mas não dava força para vencer o erro. Mas Deus fez algo diferente. Ele não mandou só uma mensagem. Ele não mandou só um profeta. Se nós formos observar em todo o Velho Testamento, que falou um profeta, não. Quantos profetas que vieram, quantos mensageiros que vieram. Se você analisar na Bíblia Sagrada, quando fala, que ele fala assim, ele mandou o próprio Filho, Jesus, ele mandou o seu próprio Filho. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? E Deus mandou o seu próprio Filho. Mas, analisando as profecias do Antigo Testamento, nós precisaríamos fixar um dos grandes profetas, né, que é chamado de profeta messiânico, que é o profeta Isaías, né? Isaías é um livro que contém 66 capítulos, como a Bíblia nossa, que tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Mas se observarmos desde o capítulo 1, você vai observando, você vai ouvir o profeta falando sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus, certo? A vinda de Jesus, fala ali de sua vinda, ali fala também de sua vida e de sua morte e de sua ressurreição. Então, examinando as Escrituras
examinando o próprio Velho Testamento, você vai ver os profetas sempre anunciando a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E Jesus Cristo, ele veio, né? Como diz aqui, então Deus fez algo diferente. Ele não mandou só uma mensagem, ele não mandou só um profeta, ele mandou o seu próprio Filho. Né? Jesus, que não veio apenas para ensinar, ele veio revelar a graça. A Bíblia diz, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é graça? Ora, nós já teríamos a resposta, você respondia, graça é favor imerecível, graça é receber algo que você não merece. Sim. É ser amado quando você falhou, é ser perdoado quando você errou, é ter uma nova chance quando tudo parecia perdido. E Jesus é a prova disso tudo. Ele olhava para os pecadores e via filhos. Ele olhava para pessoas quebradas e via propósito. Ele não rejeitava ninguém, ele restaurava. Quando todos condenavam, Jesus dizia, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ora, nesta expressão usada pelo próprio Cristo, quando aquela mulher, os seus acusadores chegaram diante de Jesus e colocaram, ó Senhor, esta mulher aqui foi apanhada no seu ato adulterando, e a lei manda que ela seja apedrejada. Tu que dizes? Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E aqueles que estavam ali para condenar aquela mulher, saíram um por um, e só ficou Jesus e a mulher. E Jesus perguntou, ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. Aí Jesus diz, vai e não peques mais. O que isso quer dizer? A graça é algo que transforma a sua vida, mas não para você continuar pecando. Por isso eu citei a carta de Paulo a Tito, quando diz, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que renunciemos à impiedade e às concupiscências mundanas para viver neste presente século uma vida justa e piamente. Quer dizer, uma nova vida. A graça não salva o homem, o traz para Jesus, para ele continuar pecando, para ele continuar errando. A graça veio para que o homem tenha uma nova vida, né? Certo? E o apóstolo João diz que quem está nele não vive pecando, quem vive nele não vive no pecado. Então, Paulo chega a dizer, se vocês, a vida que eu vivo agora, Paulo diz, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, né? Eu não vivo mais na servidão do pecado, da carne, né? E diz, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então é isso. É preciso entender isto, né? Porque a graça é muitas vezes banalizada por muita gente, muito banalizada por muitos cristãos do século 21. Diz, a graça veio, uma vez salvo, salvo para frente. Fui salvo, aceitei Jesus e pronto, agora eu posso continuar no pecado, eu posso continuar pecando, que eu já estou salvo. Lá no capítulo 16, versículo de Marcos, versículos 15 a seguir, diz, de Jesus primeiro diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Outro versículo diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a graça é para lhe dar condições. Quem é a graça? A graça é o próprio Jesus. Diz assim, viemos para ele e faremos nele morada. Ora, Jesus morando dentro de você, você passa a ser o templo de Deus, o santuário de Deus é o seu corpo. Muitas pessoas acham que o santuário de Deus é o templo construído com paredes, certo? Ora, o templo construído com paredes, nós esforçamos para construir como estamos construindo, é um lugar de adoração, é um lugar para estar ali, é um lugar, verdade, consagrado para isto, né? Consagrado a Deus como o templo do Senhor, certo? É um lugar de adoração, o povo se reúne para adorar, para ouvir a instrução da palavra. Porém, templo de Deus que ele habita é você.
é o seu corpo. Né? Paulo chega a dizer assim, ó, vós sois o templo de Deus vivente. Né? Ele chega a dizer, pode porventura alguém pegar e se deitar com uma meretriz, porque aquele que deita com a meretriz faz-se um corpo com ela e diz serão dois numa só carne, isto é, o adultério, né, o pecado, a prostituição, diz não, jamais, aquele que faz isso peca contra o seu próprio corpo. Ora, se o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você peca no seu corpo, você então estará difamando o templo de Deus que é você. Então é preciso entender isso. Quando a graça de Deus lhe alcança, você passa a ter uma nova vida, né? A graça não é licença para errar. A graça é poder para mudar. Jesus não veio passar a mão no pecado, ele veio libertar do pecado, né? Na cruz ele levou tudo, levou nossos erros, nossa culpa, nossa vergonha. Ali a graça foi completamente revelada. Não foi barato. Custou a vida de Cristo. Custou o seu sangue precioso derramado, né? E esta graça não é só para gente perfeita, porque não existe ninguém perfeito. É para quem reconhece que precisa. Talvez você pense, eu já errei bastante, já errei demais. E então você é exatamente o tipo de pessoa que Jesus veio buscar. A graça alcança o pecado, a graça levanta o caído, a graça transforma o perdido. E hoje esta graça está disponível. Não importa quem você foi, importa que você pode se tornar, em Jesus. Então eu pergunto, você vai continuar tentando viver só pela sua própria força ou vai aceitar a graça que já foi revelada? Porque em Jesus não tem condenação. Lá no capítulo 8, versículo 1 de Romanos diz, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você vê a diferença? Né? Não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como é viver segundo o Espírito? Viver segundo o Espírito é observando a palavra, é praticando a palavra, é praticando os mandamentos, obedecendo a palavra de Deus. Então, isto é viver segundo o Espírito. Então, em Jesus, para quem vive segundo o Espírito, não tem condenação. Tem perdão, tem recomeço, tem vida nova. Jesus é a graça revelada e essa graça ainda está te chamando você hoje. Se quiser, né, você é só aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Provavelmente, doravante, você será uma nova criatura. Aí você vai, o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então fique com esta reflexão da sublime, inerrante, fidedigna palavra de Deus. A graça de Jesus ainda está revelada, está à disposição do mundo, está à sua disposição para você viver esta graça ainda hoje, em nome de Jesus Cristo.